Vamos dar sequência então aos nossos estudos de teoria dos números. Hoje vamos ver um teorema muito importante que se chama, normalmente chamado de algoritmo de Euclides, para encontrar o máximo divisor comum. Ou seja, esse algoritmo vai nos permitir encontrar o máximo divisor comum e, como extra, ainda vai nos dar uma forma de escrever a combinação linear entre os dois números do máximo divisor. Então é algo muito importante e que vai ajudar muita gente para calcular esses números, né? Então o teorema é o seguinte: sejam B e C números inteiros, sem perda de generalidade, a gente vai supor que eles são B e C naturais e o B é maior que C, só para ajudar a simplificar, mas se forem inteiros funcionam iguais, tá? Procede-se então com as seguintes divisões inteiras. A gente divide o B pelo C, certo? Nós vamos ter um Q1 e um resto 1. Depois, o número que estava dividindo passa a ser um novo número e o resto passa a ser o divisor. Então nós vamos dividir o C pelo R1, vamos ter um Q2 e um novo R2. Segue de novo. O resto 1 que estava dividindo passa como sendo o número normal, o R2 que era o resto passa sendo divisor. E assim sucessivamente, até o momento que nós não vamos ter mais resto. No momento que nós não temos mais resto, o último resto é o máximo divisor comum. Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar, como é que a gente sabe que uma hora a gente vai chegar em zero, né? Bom, se vocês observarem, o resto é sempre menor que o resto anterior. O resto 1 é menor que o C, o resto 2 é menor que o resto 1, o resto 3 é menor que o resto 2. Bom, como é uma lista que está cada vez tendo números menores, uma hora ela acaba. Uma hora ela tem que chegar no zero. Então é certo que nós vamos ter uma hora que o resto é zero. E o resto anterior, ou o último divisor, é o nosso máximo divisor comum. Bom, vamos provar isso agora então. Vamos seguir com a demonstração então. Bom, botei a lista aqui do lado só para a gente se lembrar, né? A gente vai se referir a ela durante a demonstração. Vamos começar dizendo que o D é o máximo divisor comum de B e C, só para simplificar a nossa vida, né? Tá. Primeiro, vamos observar o que eu falei antes, né? Que os restos tendem a zero. Como eles são cada vez menores, uma hora eles vão ser iguais a zero. Isso significa que vai existir, então, um último RK, ou um último resto, que nós vamos chamar de RK, certo? Então tá. Dessa última igualdade, nós temos que o RK divide o RK menos 1, certo? Logo, se o RK divide o próprio RK e o RK menos 1, ele tem que dividir o RK menos 2. Como na linha de cima ele vai dividir o RK menos 1 e o RK menos 2, ele vai ter que dividir o RK menos 3. E assim sucessivamente a gente vai subindo até que um momento ele vai dividir o R3 e o R2 e ele divide o R1, até que ele vai dividir o R2, o R1 ele vai dividir o C, e no último momento ele vai dividir o R1, ele vai dividir o C e ele então vai ter que dividir o B. Então o RK divide o C e divide o B. Então o RK é um divisor comum de B e C. Logo, ele tem que dividir o máximo divisor comum. Como nós vimos anteriormente, qualquer outro divisor comum tem que dividir o máximo divisor comum, que é o D. Certo? Então tá. Mas o D divide o B e divide o C, certo? Se ele divide o B e divide o C, ele tem que dividir o R1. Então se ele divide o C e divide o R1, ele vai ter que dividir o R2. Se ele divide o R1 e o R2, ele vai ter que dividir o R3. E assim sucessivamente. Até que nós vamos chegar aqui. Ele vai ter que dividir o RK-2, o RK-1 e o RK. E no momento que D divide o RK, bom, agora nós temos que o RK divide o D e o D divide o RK. Como os dois números são positivos, obviamente os dois são iguais. Então o RK é o máximo divisor comum de B e C. Ficou então para nós só vermos como é que a partir dessas divisões a gente pode escrever o máximo divisor comum dos números, né? Eu vou explicar de uma forma simples, mas vamos fazer um exemplo depois que fica mais fácil. O que nós vamos fazer? Nós vamos isolar os restos em cada uma das equações e depois substituir nas equações até nós chegarmos a só RK. Mas eu vou mostrar um exemplo que vai ficar muito mais fácil para a gente compreender. Bom, como exemplo, vamos achar o máximo divisor entre 826 e 658, tá?
Bom, o que o algoritmo diz? Que nós vamos ter que escrever 826 como uma combinação entre 658 mais um resto. Bom, 826 vai... 658 vai uma vez dentro. A gente pode fazer sempre pelo processo aqui, né? De divisão. 658. 58. Vai dar uma vez. 800. 658. Subtraindo, nós temos que vai sobrar 8. 6. 168. Então a gente tem o resto de 168 e 1. Bom, o que diz o algoritmo? Nós vamos pegar esse número e botar aqui. Então, 658 é igual a alguma coisa vezes esse número, 168. Então, aqui nós vamos ter que 658 dividido por 168. Se for em 4, vai dar mais 658. Então, são 3 vezes. 8 vezes 3, 24. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 6, 18. 19, 20. 3, 504. Sobraram 4, 5, 154. Então, aqui nós temos 3 vezes 168 mais 154. Bom, vamos repetir a mesma coisa. Esse vem para cá. 168 é igual a alguma coisa vezes 154. Bom, claramente é 1, né? Então nós vamos ter que 168 menos 154 dá 14. E vamos seguir repetindo. 154 é igual a 14 vezes alguma coisa. 154 dividido por 14 dá 1. Sobra 14, dá 1. Isso é 11. Então, acabou o resto. Nós não temos mais resto. O que significa que o 14 é o nosso máximo divisor comum. Bom, agora vamos ver como é que a gente consegue uma combinação linear desses dois números a partir dessas contas. Vou limpar o quadro e a gente continua. Bom, a gente chegou que o nosso máximo divisor era 14. Vamos ter que escrever agora 14 como máximo divisor, certo? O que a gente vai fazer? Nós vamos inverter essas contas, ou seja, nós vamos isolar os restos. Então aqui nós vamos ter que 14 é igual a 168 menos 154. Aqui nós vamos ter que 154 é igual a 658 menos 3 vezes o 168. E aqui nós vamos ter que 168 é igual a 826 menos 658. Então tá. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos substituir, ou seja, a gente vai botar esse 168 aqui, certo? Então nós vamos ter aqui 154 é igual a 658 menos 3 vezes 826 menos 658. O que nós vamos fazer? A gente vai tratar o 826 e o 658 como se fossem constantes, como se a gente fosse um valor fixo, certo? Então, vamos abrir aqui. Nós vamos ter que 154 é igual a menos com menos dá mais. Então, nós temos 3,658 mais 1,658. Nós temos 4,658 e menos 3,826. Bom,
Agora, nós vamos substituir esse 154 aqui. Então, nós temos que 14 é igual a esse menos 154 e esse 168 nós vamos substituir aqui. Então, a gente vai ter que 14 é igual a 826 menos 658 menos, parênteses, 4 vezes o 658 e menos 3 vezes o 826. Então, nosso 14 vai ser igual a, vamos ver, menos com menos dá mais, então nós temos mais 3, mais 1. Então, nós temos 4, 826, menos 4 com menos 1, menos 5, 658. Então, a gente escreveu o nosso 14 como uma combinação linear entre o 826 e o 658. Então, com esse processo do algoritmo de Euclides, a gente sempre consegue achar qual é o nosso máximo divisor comum e, usando ele, a gente consegue escrever a combinação linear que transforma esses nossos números nesse máximo divisor comum. Alguns exercícios agora, só para a gente finalizar, né? Ache o máximo divisor de B e C e escreva eles como aquela combinação linear. Mesma coisa que nós fizemos no exemplo, né? Desses 4 números, ou 8 números no caso, né? Os 4 máximos divisores. E mostre que B elevado na x menos 1 e B elevado na y menos 1, o máximo divisor deles é igual a gente pegar a B, tirar o máximo divisor de x e y, menos 1. Por hoje era só. Até o próximo vídeo.